Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo para que possamos dar início a mais essa reunião. Vamos primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria, pedindo suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de seus lares. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Para nós, Fernanda. Simone. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que possamos, mais uma vez aqui reunidos, né, em nome de Jesus, em nome de Deus, conseguir as graças que aqui viemos buscar, mas que também nós possamos nos propor a nos transformar também, né? Então, foi aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Caiu aqui nisso mesmo, né? E já de início tem uma passagem que está em Mateus, na Bíblia, no capítulo 5, versículo de 44 a 48. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, logo, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui tem vários ensinamentos para nós, né? A começar aqui pela determinação maior que Jesus veio nos trazer. Se nós pudéssemos resumir, né, qual que é a necessidade de Jesus ter vindo a essa terra, ele veio trazer algo muito importante, que é ensinar como nós devemos amar. Essa é uma condição absoluta para nós que estamos em evolução. Aprender a amar. Parece ser tão simples, um sentimento tão nobre, tão puro,
Mas é tão difícil porque nós, às vezes, escolhemos a quem amar, o porquê devemos amar, a quem a gente deve dedicar esse sentimento assim tão sublime, tão lindo. E Jesus vem ensinar aquilo que naquela época doía profundamente no coração daqueles que estavam ali para ouvir as palavras de Jesus. Aqueles que eram seus seguidores e que parecia loucura naquele tempo, mas nos tempos de hoje ainda é considerado loucura. Amar os inimigos. Como é que eu posso amar alguém que me faz mal? Como é que eu posso amar alguém que me persegue? Como é que eu vou amar alguém que me calunia? Como é que eu vou amar aquela pessoa com quem eu convivo e que é de tão difícil convivência? Como? Se a gente quisesse aprender verdadeiramente o como, bastava a gente se dedicar aos evangelhos de Jesus, passo a passo, seguir as orientações dele, porque em tudo, absolutamente tudo que ele ensinou, eram lições de amor. Todo o ensinamento dele foi resumido nisso. Tem justiça no meio? Tem misericórdia no meio? Tem todos os sentimentos nobres que nós estamos aqui, como seres reencarnados e N vezes reencarnados, ainda reencarnaremos mais outros tantos, para aprender todas as virtudes. Mas o cerne de tudo é o amor. E ele aqui ainda vem ensinando, que Deus, que é perfeito, ama aqueles que são bons e aqueles que são maus. Se Deus, que é perfeito, faz coisas boas para aqueles que são ruins, por que nós que somos imperfeitos, queremos assim ser julgadores? Esse aqui não merece meu amor, esse aqui já merece. Esse aqui eu vou fazer o bem porque ele me faz bem. O outro não faz, então a ele eu vou dedicar todo o meu desprezo. Toda a minha falta de consideração. Todas as minhas palavras ruins. Então a gente se arvora ao algoz do outro. Como se nós não tivéssemos os nossos telhados de vidro. Se nós fôssemos perfeitos, ou seres angélicos, eu acho que a gente não estava nem na crosta terrestre, a gente não estava nem no plano espiritual próximo da Terra, nós estaríamos bem distantes daqui, Mas se nós somos imperfeitos, para que a gente quer ficar, olhando o defeito do outro, tacando pedrinhas no outro, tentando destruir o outro? Então veja que Jesus, ele vem ensinar que nós devemos nos amar, mesmo que o outro seja errado, mesmo que o outro esteja no caminho errado, mesmo que o outro seja imperfeito, mesmo que o outro esteja nos machucando. Nós esperemos o outro ser perfeito para aí então amar. O outro tem os motivos para ser do jeito que é, e nós temos muitos outros motivos para nos melhorarmos, não temos? Então que nós nos dediquemos a nós. Primeiro a gente veste, como se diz, desce-se a máscara, a gente primeiro põe a máscara em nós para depois tentar salvar o outro. Mas nós estamos morrendo afogados ou morrendo sem oxigênio e tentando fazer com que o outro é que mude. Veja que situação. Então, primeiro a gente avalia o nosso comportamento. E se a gente avaliar profundamente o nosso caráter e o nosso comportamento, nós não vamos nos preocupar tanto se o outro estiver no caminho errado. Aqui vem então falando que desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível.
Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Então, Jesus estendeu a todos nós a compreensão de que nós somos filhos de Deus. Nos aproximou de Deus para que a gente olhasse para Ele como um pai olha para um filho, olhando a perfeição, olhando o como que nós devemos nos comportar. Mudar a nossa ótica daquele Deus distante, aquele Deus inatingível, ou aquele Deus julgador, ou aquele Deus guerreiro, a qual todos temiam, para algo que fosse mais paternal, mais doce, aquele que ampara, aquele que acolhe, que são as figuras de pensamento que nós podemos desenvolver quando a gente tem um pai querido, alguém que zela com cuidado por todos nós. E ao fazer essa mudança de pensamento e dizer que Deus é nosso pai, nos igualou como irmãos. Nós podemos aspirar muito a sermos semelhantes a Deus em virtude, mas nunca pensar que nós teremos o poder de Deus de julgar o nosso irmão. Então, essa perfeição, ela é uma busca constante, é o desejo intenso que alguém tem de ser igual a alguém que é perfeito. E que mesmo diante das falhas, pode se transformar, pode se modificar. E cabe a cada um escolher ser filho de Deus. Cabe a cada um escolher buscar a perfeição. Né? Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as virtudes. Se nós temos alguém em nossa vida, que é difícil, ou que nos incomoda tanto, ou que nos preocupa tanto, ou a quem a gente tem mágoa, decepção, ódio, façamos esse exercício de tentar fazer a oração, de entrar em prece por aquela pessoa. Esse é o primeiro passo. Ninguém está falando para você ir lá encontrar a pessoa, chegar para a pessoa e falar alguma coisa. Começa pela oração. Começa pensando positivamente naquela pessoa ao invés de negativamente. Comece pensando assim: eu vou fazer uma oração para aquela pessoa adoçar o coração, melhorar os pensamentos, repensar atitudes erradas que ela tem. É uma forma de oração. Pedir para Deus olhar por ela. E ao mesmo tempo fazer oração também para si próprio, Para transformar aquela mágoa, aquele ressentimento, ou aquele sentimento de culpa, ou aquela tristeza quando você lembra daquela pessoa, em algo bom. É transformar. E quando você vê, aquele sentimento que era algo como algo enegrecido, algo pesado dentro de você, vai se transformando. E você vai estar exercendo a atividade de amar, apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar do que o outro te fez, apesar das suas esperanças terem terminado diante daquela pessoa. Não importa se a pessoa está aqui encarnada ou desencarnada, a ação de Deus atinge todos os ambientes desta escala material ou das outras escalas que não estão aqui no mundo material. Então, faça esse exercício. E quando a gente vê,
Você está naturalmente pensando naquela pessoa sem a dor, sem a tristeza, sem a mágoa. De repente você está conversando com aquela pessoa, sem estar com aquelas reservas todas. Veja que amar não é uma escolha e aí pronto. Não, é uma escolha diária. É uma escolha de pensamento. E Jesus nos convida a isso em cada leitura. Se você abrir o evangelho dele, todas as lições dele são de entrega, de amor. Mesmo diante dos algozes, diante daqueles que queriam condená-lo à morte, que queriam derrubá-lo, que queriam atrapalhar o caminho dele, ele jamais, em tempo algum, usou realmente da maldade, da falta de perdão, que tudo são sentimentos que vão ali afastando da lei divina, que é a lei de amor. Existem tantas leis, mas a lei de amor é uma das principais, se é que existe uma lei que é maior do que a outra, né? Então veja que todas as virtudes, para elas serem desenvolvidas dentro de nós, e nós devemos desenvolver todas elas, todas as virtudes, comece pensando por fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é o exercício do amor. Aí continuando aqui, vem assim: com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são benevolência, indulgência, sacrifício e devotamento. Olha só para vocês verem que quando se fala de amor, sempre se entra com a palavra caridade. Porque uma está imersa na outra automaticamente. E quando você vai exercer o amor, é preciso que a caridade esteja ali. É preciso que a caridade esteja, porque caridade é o quê? É benevolência, que é a capacidade que nós temos de fazer o bem, apesar do que o outro fez. A benevolência é a gente ser capaz de fazer o bem sem esperar nada em troca, inclusive o reconhecimento do outro, inclusive a gratidão do outro, inclusive a compreensão do outro. A indulgência, que é a nossa capacidade de tirar de dentro de nós e nos colocarmos na pele do outro, de saber que nós também estamos no caminho do erro, mas que o outro também está, e se não estamos, onde estivemos lá? E sermos capazes de olhar para o outro e falar: puxa vida, ele está perdido, mas uma hora não estará. Ser capaz de compreender e ser capaz de perdoar. Esse é o exercício do amar e do ter caridade. E aqui vem dizendo, se nós não somos capazes de fazer isso, é porque nós estamos ainda imersos no orgulho e no egoísmo, na vaidade, que são todos sentimentos ali que são capazes de nos cegar de uma maneira tão profunda que a gente não enxerga nem que a gente não tem razão, a gente acha que tem razão. Nós temos certeza que tem razão. Ah, eu fiz isso porque o outro fez, então nós temos razão. Aí eu fiz isso, mas também ele mereceu, nós temos razão. Aí eu disse isso, não importa, gente. A nossa atitude não pode ser baseada pelos acontecimentos à nossa volta ou pelo que o outro nos fez. A nossa atitude tem que ser madura. Tem que ser com tudo aquilo que nós aprendemos, seja dentro de uma religião, seja através da doutrina espírita, seja através dos ensinamentos de Jesus de alguma forma. Porque senão a gente só está assim, ó. A gente vem, assiste alguma coisa. Ah, isso aí é muito bonito. Um dia vai fazer sentido, mas não faz agora. Só que nós nos esquecemos que a oportunidade é agora. Pode ser que às vezes em outra encarnação a gente nasça lá para outros lados que nem se ouve falar de Jesus. E aí? E aí? Ah, mas eu queria tanto aprender pela lei do amor. Talvez já tenha sido dado tantas oportunidades, né? E aqui, para finalizar, né, o amor do próximo estendido até o amor dos inimigos
não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade. É sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a medida da nossa perfeição, a medida da nossa evolução moral, está diretamente ligado à nossa capacidade de amar o próximo. Esse é o limite. Eu amo com dedicação aos meus irmãos, em sofrimento ou que me fazem sofrer. Já está uma grande evolução. Eu sou capaz de perdoar. Olha, a evolução tá indo. E são os exercícios. E nunca desanimar se diante de tudo que acontece na vida, mesmo você sendo uma boa pessoa, vem mais e mais provas. Fazem parte das provas da vida para se provar que você está realmente pronto para um degrau a mais nessa escala evolutiva. Então, já falei muito, gente. Quiser acrescentar, alguém comentar, perguntar, Trutel. A gente só tem que refletir. Olha que interessante essa lição. Lembrar que elas são 3 livros: o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Atos dos Apóstolos, né? E que, olha, a doutrina espírita, ela se atém exclusivamente, especificamente ao Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? A Boa Nova. Então nós temos que refletir, né, que é interessante. Nós temos o Deus do Evangelho, ensinado por Jesus, e nós temos o Deus do Antigo Testamento. Nós temos que refletir sobre isso. O Deus do Antigo Testamento é truculento, vingativo, violento, exigente. Se a gente for pegar as lições lá, as lições do Antigo Testamento, que nada mais é do que o livro de quem? Dos judeus. Né? Se a gente for pegar, aí nós vamos ver Moisés, nós vamos ver José, nós vamos ver Jeremias, Malaquias, Salomão, Davi, tudo que Deus de guerra, Deus de vingança, Deus, né, truculento, violento, gosta de testar as pessoas, né? Deus Moisés, né? Mandou Abraão, você acredita em mim? Então escolhe uma nação, não. Pega teu filho primogênito, vai lá e corta a cabeça dele. Aí Abraão, nossa senhora, mas foi lá e... Então, olha a diferença, por isso que eu falo, a gente tem que ir prestando atenção, porque o mestre, né, é o caminho, a verdade e a vida. Por que ele diferencia dos outros avatares? Sempre a gente está frisando isso, porque ele foi o único avatar que nos ensinou que Deus é nosso Pai. Que ele é Deus de bons e maus, de justos e de injustos, né? A ponto dessa lição fantástica. Né? Antigamente, matai os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Olha a diferença, brutal. Olha a diferença, fantástica. E Deus não mudou, é o mesmo. Só que as pessoas têm teologia diferente. Olha, então por que é o mestre a ser seguido? É só porque os irmãos de Josué entrou no tabernáculo e morreram queimados, sem permissão.
Sabe? Então, sabe, mas aí vem. Então vamos refletir, né? O que Jesus pede? Pede o quê? Coração. Né? Então, quando a gente fizer as nossas orações de gratidão, vamos lembrar que a gratidão, ela não vem daqui, ó. Ela tem que ser daqui, ó. Do coração, verdadeira. E a gente refletir, quer dizer, o Antigo Testamento é história. Né? O Novo Testamento é a nova revelação. É aquele Jesus que fala assim, ó, nós somos filhos do mesmo Pai. Né? Nos ensina a oração mais completa que nós temos decorada, que é a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, nós louvamos, nós agradecemos e nós pedimos. Ela é completa. Né? Porque a gente esquece que orar, né, tem essas 3 possibilidades. Né? Qual a que a gente mais ora? Mais para pedir. Mas nós temos a oração de louvor e as orações para agradecer. Né? Olha, as diferentes orações. Então nós temos que fazer essa reflexão, né? Olha, Jesus veio trazer que o novo ensinamento é o quê? Eu vos digo, amai vossos inimigos. E a Simone elencou direitinho. Nossa, amar quem fala mal de mim, amar quem me calunia, né? Amar quem me trapaceia, amar quem mente para mim. Nossa, mas essa, né? Olha, é o ensinamento da perfeição plena e total. Né? O desafio é muito grande de seguir Jesus. Então, que a gente compreenda isso. O desafio é muito grande para seguir o Mestre. Né? E cuidado, porque nas redes lançam o quê? A desinformação. Lançam a dúvida. E quando vier a dúvida, não tenhamos dúvida. Fiquemos com Jesus. Não tenhamos dúvida. Fiquemos com Jesus. Vamos seguir Jesus. Né? A gente não pode ter dúvida. Né? Então é para a gente refletir sobre isso hoje. Né? O que é a antiga lei e o que é a nova lei depois do nosso Mestre. E é tão sério isso, olha, que dividiu até a contagem do tempo. Olha como que é interessante o Mestre. De tão sério, no mundo inteiro, não é só nos países cristãos, não, na Terra inteira. Nós estamos no ano 2026, depois de Cristo. Tem o calendário maia, tem o calendário chinês, tem o calendário egípcio, tem o calendário mesopotâmico, né? Tem o calendário judaico, tem o calendário dos judeus. Né? Mas olha, no mundo inteiro, a hora que a gente faz um documento, vai lá no cartório, qual a data que vai, seja na China, na Índia, na Mesopotâmia, no Egito, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, você fez um documento, você fez um contrato de locação. Qual a data que vai lá no contrato de locação? Né? 2026. Olha que sério. Então, para a gente ir percebendo realmente, né, a realeza do Mestre, né, que veio nos ensinar, né, coisas fantásticas. Uma dessas coisas fantásticas é amar o inimigo. Né? Sem contar que, se a gente refletir, nós vamos ver que o nosso inimigo, nosso maior inimigo, foi um dia o nosso maior amigo. Pode perceber. Quem a gente intitula hoje como nosso inimigo era de dentro da nossa cozinha, da nossa cozinha, de tanta intimidade, de dentro da nossa sala, dentro da nossa casa. Né? Então é outra reflexão. Então, peraí. Né?
E a gente perdeu a amizade por quê? Por causa da política. Eu penso diferente, o meu candidato é outro. Perdeu a amizade por causa do dinheiro. Eu emprestei um dinheiro, não me pagou. Nós vamos ver tudo coisas da terra. Nada de superior, né? Por isso que Jesus nos ensina a amar. E o amar é o quê? Amar também não é aqui, não. Não vem do cérebro, não. Vem do coração, né? Em que a vibração do coração parece que é 5.000 vezes ou 10.000 vezes maior do que a vibração do cérebro, né? Então que a gente reflita, né? Coração, amor, paciência, né? Haja paciência, mas é paciência. A gente tem que pedir nas nossas orações. Que assim seja, né? E vamos pedir. Eu acho assim, que aqueles que tiverem um coração muito duro em relação a alguma pessoa, que às vezes é difícil de até conversar com Deus, né? Acho que vale a pena fazer oração de um Pai Nosso, refletir em intenção daquela pessoa, né? Mas faz pensando de verdade em cada palavrinha do Pai Nosso, né? Quando fala Pai, que é Pai, se falou nosso, que é nosso, que está no céu, onde é o céu? É lá longe, o céu é para tudo quanto é lugar que a gente está, mas que dentro de mim há um inferno da tristeza, da mágoa, da decepção, onde está o céu? Então, às vezes a gente pode fazer uma oração que a primeira frase é para você refletir muito. O que é esse Pai, o que é esse nosso? Onde é o céu? Né? Por que eu não tenho o céu em mim naquele momento? Vale a pena. E aí você vai mudando seu pensamento de uma tal forma que você vai compreender os erros do outro por mais graves. Sim. Né? Acho que vale a pena. Não, e só mais uma lembrança, a coisa é tão grave, né? Com relação à caridade, a Simone frisou bem, a caridade estão inseridas todas as virtudes. Mas é tão sério esse do perdão aos inimigos que Jesus ensina o quê? Né? Antes de fazer a sua oferta, ou seja, antes de fazer caridade, vai lá, reconcilia-se com o teu inimigo e aí vem aqui no altar fazer a sua oferta. Olha como que é sério. Deixa eu acrescentar, aproveitar também. Você teve lá no Velho Mundo. Jesus, quando veio para cá, fez carne, o verso fez carne, ele aboliu todas as leis antigas, as leis mosaias. Que era olho por olho, dente por dente, era muito difícil a pessoa acreditar em Deus severamente e viver a vida reta com Deus, porque Deus era muito severo. Aí Jesus veio abrandar todas aquelas leis. Portanto, que nós somos privilegiados aqui do novo mundo de sermos cristãos, pois lá em Israel, aonde nasceu Cristo, tem 2% só de cristãos. Porque eles não concordam com a brandeza que Cristo, a brandura que Cristo fez para nós seguirmos as Escrituras hoje. Né? Então é muito importante isso aí. Ele veio humilde, ele veio para nos mostrar caridade, serenidade, humildade e santidade. Exatamente. Para que nós tenhamos essa vida boa que nós temos hoje. Imagina se nós vivêssemos naquela época, nos dias de hoje. O quão difícil seria. E até os 10 mandamentos, ele transformou em quantos? 2. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se a gente fizer isso, os outros 8 nós vamos respeitar. Não precisa. Olha aqui como que é o nosso mestre realmente, transparentemente. Né? Isso é Jesus. Então sigamos Jesus. Na parte, vamos pedir. E aí ensinou o nosso irmão lá, né? Vamos pedir muito, não vamos economizar.
Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces com o Senhor. Conscientização. Mestre Jesus, quando o filho pródigo resolveu retornar aos braços paternos, ele teve por decisão levantar-se intimamente. Saiu da cova da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Ausentou-se da posição negativa e absorveu-se na reestruturação dos próprios ideais. Jesus, quantos de nós somos filhos pródigos da vida que, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela vossa assistência? Quantos de nós descemos ao abismo e clamamos por vossa misericórdia? E vós sempre nos recebe de volta para que novamente possamos trabalhar os ideais nobres que foram perdidos ante as ilusões. E por misericórdia, vós sempre permitis aos filhos recomeçarem a jornada de trabalho que não foi acabada, a fim de que cultive em si mesmo a semente divina que o Pai Celestial semeou em seu interior. Ok.